A série Tributo à Cidade Natal, do portal Entre Textos, recebe com muita satisfação o escritor Elmar Carvalho para falar de um livro fundamental para quem deseja vasculhar as antigas famílias do norte piauiense, especialmente da antiga Barras. Elmar Carvalho é autor de duas dezenas de livros, considerando-se obras individuais e obras coletivas, entre os quais obras clássicas como Rosa dos Ventos Gerais, poemas, e Histórias de Évora, romance. O livro sobre o qual Elmar Carvalho vai conversar é de autoria de Homero Castelo Branco, autor de romances e de livros de outros gêneros e membro também da Academia Piauiense de Letras, a Casa de Lucídio Freitas. Estou aqui com o livro em mãos. Este livro, na verdade, são vários livros num só, um livro construído por várias gerações, tendo aí o ponto mais recente da geração de informações genealógicas sobre essa família, obedecendo aí uma cadeia de antepassados que foram escrevendo a obra, tendo aí Homero Castelo Branco como o mais recente a coletar informações sobre esta família, obedecendo a uma cadeia. Na verdade, é um livro que nos permite cada vez mais entender também praticamente todas as antigas famílias assentadas em Barras são descendentes dessa família. É raro você encontrar alguma família que não seja um braço ou uma ramificação dessa família Castelo Branco entre as antigas famílias assentadas no centro de Barras, com ou sem esse nome. Então, eu vasculhando aqui na minha memória, não sei exatamente quando iniciou a minha amizade com Homero Castelo Branco. Evidentemente que eu já o conhecia de nome, de fama e de feitos há muito tempo. Mas creio que a nossa amizade começou a ser construída a partir de quando eu ingressei na Academia de Letras do Vale do Longar, na Alval. Eu entrei ali, como disse, em 1997. E nas nossas reuniões, em que estavam sempre presentes o Herculano Moraes, a Socorro, o Antenor Rego, você, Dilson e outros, o Geraldo Magela também, de Carvalho, também era partícipe, era assíduo o Homero Castelo Branco. Creio que foi daí que a gente foi solidificando, aumentando a nossa amizade, o nosso conhecimento, a nossa admiração recíproca. E eu passei a admirar Homero, porque ele é um tipo bonachão, é uma pessoa acolhedora. Além de tudo, é um cara que é bem-humorado, tem verve, sabe contar histórias engraçadas. Aliás, ele tem um vasto repertório de histórias. O seu bom humor é quase sempre constante. A sua conversa é agradável, porque ele sabe contar de uma maneira interessante, atraente. Às vezes, coisas sérias, mas muitas vezes episódios jocosos, anedóticos. E ele conta isso com muita graça.
E por causa disso, realmente, de fato, eu fui me aproximando mais dele. E depois, aí passamos a conviver com muita frequência na Academia Piauiense, onde nós posteriormente ingressamos. Eu sempre falava para ele, ainda falo, que ele está nos devendo um livro de memórias, memórias dele próprio e dos outros, porque, como eu disse, ele tem um repertório vasto de histórias atraentes, histórias engraçadas, em que ele é protagonista ou não, em que, às vezes, são protagonistas outras pessoas, mas que ele sabe como contar isso, até porque ele é um contador de história nato. Mas não sei por que razão ele vem negaciando, vem digamos, se excusando de nos legar esse livro com essas histórias suas e dos outros. Embora ele tenha contado também, seja de forma ficcional ou não, conforme o ouvinte vai perceber aqui com os livros publicados dele, que eu vou declinar agora. Ele publicou, e eu só estou citando alguns, para não tomar mesmo tempo. Estou citando alguns livros dele, apenas, publicados, mas ele publicou outros. Histórias do Velho Homero, Alta Rosa, Padre Marcos, Temas de uma Intensa Vida Parlamentar, Ecos de Amarante, do Planalto à Guariba, Voz do Ontem, Grandes Civilizações Americanas, Do Sonho ao Pesadelo, Conversas Soltas ao Vento, Instantes de Eternidade, Alcides, o primeiro filósofo e o último coronel de Barras, o escritor, Imagem do Sol Poente, Histórias do Piauí, Passageiros do Passado, em 2 volumes. E um livro que, como o Dilson disse, contém vários livros, mas que foram compilados, vamos dizer, em 2 volumes. Fenelon Ferreira Castelo Branco, um ancestral dele, e Castelo Branco, Ontem e Hoje. Esses 2 livros, um vai e o outro volta. É como se fosse o que nós chamávamos de 2 em 1. É como se fosse uma cobra de 2 cabeças. O Fenelon Ferreira Castelo Branco vai lá, até um certo ponto, aí você vira o livro, aí você pega Castelo Branco, Ontem e Hoje. Isso num volume único. É um livro monumental, pelo que ele conta, pelo seu conteúdo e também pelo seu próprio tamanho. Ele tem mais de 600 páginas. Bom, o ouvinte pode perceber que só pelos títulos dos livros a gente nota que o Homero é um escritor versado e versátil. Ele, nesses livros aí, o próprio título de cada um desses livros indica isso. Ele aí enveredou por histórias anedóticas, por biografias, inclusive a biografia de uma pessoa humilde, que é a Alta Rosa, lá de Amarante. Nos revela também a história do Padre Marcos, grande educador. Então, só por esses títulos, a gente nota que há conversas, que há crônicas, artigos, ensaios, romances, porque tem romances. Eco de Amarante é uma espécie
de livro que trata de sociologia, de história, e, ao mesmo tempo, uma espécie de romance também, porque tem algo de ficcional ou de verdade disfarçada de ficção, e ao romance O Escritor. Então, há essas biografias, há essas crônicas, esses artigos, ensaios, etc., nessas obras todas a que me referi. Só pelo título se percebe isso. Contudo, a obra magna do nosso Homero, creio eu, a obra fundamental dele, obra magna, como dizemos, é essa sobre os Castelo Branco. Esse livro, como eu disse, monumental pelo seu tamanho, pelo seu número de páginas e pelas belas histórias verídicas também inseridas nele. Então, nesse livro do Homero, perpassa muito da história do Piauí e muito da história de Barras. Ficamos sabendo de muitas coisas sobre Barras. Inclusive, através desse livro, tomamos conhecimento que Barras se antecipou na problemática da escravidão, porque acho que ela foi a pioneira em termos de Piauí de desenvolver um trabalho em prol da libertação de escravos. Então, lá em Barras foi criada a Sociedade Libertadora Barrense, né? A Sociedade Libertadora lá de Barras, que tinha a participação de ilustres pessoas da família Castelo Branco, que é o objeto de estudo principal do livro. E essa sociedade tinha um hino que o nosso Homero trouxe a sua pauta, né, para o seu livro. Ele trouxe essa novidade, que é esse hino da Sociedade Libertadora. E entre os membros lá da sociedade estava o Coronel Pacífico. Coronel Pacífico, desde que eu cheguei para Parnaíba, tomei conhecimento da figura singular do Coronel Pacífico Castelo Branco, porque ele tinha uma casa onde hoje se ergue a Santa Casa de Misericórdia, e ali nas imediações ficava a residência dele. E tem uma rua ali perto, que passa ao lado, com o seu nome. E o Caio Passos escreveu um livro sobre as ruas de Parnaíba, e lá está a biografia de Pacífico Castelo Branco. Mas o que me chamou a atenção sobre esta figura singular da nossa história é que Humberto de Campos, no seu livro de memórias, de certa forma é um detrator dessa ilustre figura histórica, que foi um homem que, além de participar dessa sociedade libertadora, ele todo ano libertava, por ocasião do seu aniversário, um seu escravo. E concorreu, através da Sociedade Libertadora Barrense, para a libertação de vários. E o nosso Humberto colocou no livro a figura do Pacífico de uma forma não muito lisonjeira, que eu não vou aqui entrar em detalhe. Quem tiver curiosidade, que vá ao livro de memórias do Humberto. Mas ele fez isso também, muitas pessoas acham que ele fez isso também com um parente dele, que inclusive os acolheu em Parnaíba, naquele célebre episódio do Brinquedo Roubado, em que ele coloca um dos seus parentes numa situação também
um pouco, vamos dizer, de uma forma não agradável, como um cidadão que não teve compaixão ou não teve sensibilidade para o menino órfão que ele era. Mas muitos acham que aquilo foi também uma forma de ingratidão, porque aquele homem, de qualquer forma, ajudou lá o Humberto e principalmente a mãe dele, né? Porque com a morte do pai do Humberto lá em Miritiba, que hoje tem o nome dele, eles passaram por situações difíceis, se mudaram para Parnaíba e, de certa forma, houve também o acolhimento desses parentes lá. E o Coronel Pacífico teve a grandeza de ser um comandante, né, de uma companhia de voluntários na Guerra do Paraguai. Ele, à expensa dele, manteve lá essa tropa, participou, foi ao fronte, levou vários parentes deles, vários castelos brancos, e estiveram sob o comando do Coronel Pacífico lá na Guerra do Paraguai. Então, de certa forma, eu acho, né, que o Humberto de Campos denegriu a imagem de Pacífico. No livro do nosso Homero, são contados episódios muito importantes da história do Piauí, porque essa estirpe participou dos grandes eventos da nossa história, até porque estiveram aqui, vieram para cá no início da nossa colonização. E aí fincaram essas fazendas, ocuparam cargos importantes aí no setor público, e ele então fala dos grandes poetas da família Castelo Branco, que muitos nasceram em Barras, nasceram em localidades que então pertenciam ao município de Barras. Alguns, hoje, desses lugares já não pertencem a Barras, mas na época em que vários desses poetas nasceram, desses escritores, eles nasceram em municípios pertencentes a Barras. E, curiosamente, isso foi revelado pelo Carlos Castelo Branco, Castelinho, no seu discurso de posse. Muitos Castelo Branco pertencem, pontificam na Academia Piauiense de Letras, seja na qualidade de patrono, seja como membros efetivos. E o nosso confrade Reginaldo Miranda demonstrou a quantidade expressiva de pessoas da família Castelo Branco que pertencem ou pertenceram ao velho e centenário sodalício, ao longo dos seus mais de 100 anos, e muitos lá ilustram aquela casa, seja na qualidade, como disse, de patrono ou de sócios efetivos. O Reginaldo Miranda, no seu discurso de posse, demonstrou isso muito bem, até quantificou, de certa forma, isso. É uma quantidade bem expressiva. De tal sorte, seja pessoas dessa estirpe que usam ou não esse sobrenome. O certo é que o livro de Homero, ao contar a história dessas pessoas de sua família, está contando muito do episódio da história do Piauí, da saga da história piauiense. Ali estão pessoas que nasceram na Ininga, em Zé de Freitas, em Barras, em Campo Maior, pessoas que construíram grandes fazendas e que foram importantes na história de nosso Estado, seja na política, no comércio ou na intelectualidade. O fato é que Homero Castelo Branco, ao
ao escrever e publicar este livro, que também contém outros livros de membros dessa família, com as suas contribuições genealógicas, tornou-se, sem dúvida, um grande historiador e um dos maiores genealogistas da história do Piauí. Se tornou um homem que pode ser ombreado ao Edgardo Pires Ferreira, ao próprio Reginaldo Miranda, que hoje é um grande genealogista, o general Abimael Ferreira de Carvalho. Em suma, ele está entre os grandes genealogistas do Piauí, entre os quais está Valdemir Miranda, que também escreveu um livro muito importante sobre essa família, da sua descendência, que remonta ao Leonardo de Carvalho Castelo Branco. E, para finalizar, quero dizer que o Homero escreveu uma obra que se sustenta não só pelo seu tamanho, mas, sobretudo, pelo seu conteúdo, pela contribuição que este livro deu à história do Piauí, ao tratar das figuras mais importantes dessa família, e, como disse, tornou-se um dos nossos mais importantes genealogistas. E a história é contada também através da genealogia. E, pelo seu livro, ficamos sabendo que essa velha família entrelaçou-se de forma indissolúvel, claro, com as velhas estirpes piauienses que remontam ao nosso início, ao primórdio da história do Piauí. É isto o que tinha a dizer sobre Homero Castelo Branco e, principalmente, sobre o seu livro. Gostaríamos de agradecer ao escritor Elmar Carvalho, que é também Castelo Branco, né? Eu iria designando aqui não de nome propriamente, né? Não no nome, mas Castelo Branco, né? Elmar Carvalho, pela sua detalhada e oportuna e brilhante exposição acerca desse livro fundamental para se entender como a família Castelo Branco está presente na história dos assentamentos humanos no norte do Piauí. Eu queria fazer só duas digressões. A primeira delas é que, como o Elmar pontua, está aqui esse texto tem um manuscrito que serviu de base para a primeira genealogia sobre os Castelo Branco. Esse livro está todo, nós temos o facsímile desse livro, são as anotações, um estudo publicado pelos Castelo Branco, publicado por Antônio Leôncio Pereira Ferraz, uma das biografias pioneiras sobre esta família, foi escrita a partir das anotações de Fenelon Castelo Branco. Então, essas anotações estão todas aqui, e tem também o facsímile, que o original, tá? O que originou essas anotações. E queria pontuar aqui que, recentemente, um grupo de pesquisadores que faz um trabalho muito interessante em União, Piquete Explorador, tem visitado fazendas. Entre os membros está o historiador Danilo Reis, que assina, aliás, que vem assinando uma coluna no portal Entre Textos, visitou recentemente a fazenda que pertenceu a Domingos Pacífico Castelo Branco, essa fazenda lendária, tantas vezes descritas. Ele visitou o local, precisamente, onde existia a fazenda, e tem um artigo na coluna de Danilo, no portal Entre Textos, e tem um vídeo também. Ele vai voltar lá para fazer uma documentação mais detalhada do lugar exato onde existiu, supostamente, a Casa Grande da Fazenda de Pacífico, às margens do rio Parnaíba,
União, situada aí entre os municípios de União e Miguel Alves. E, ao mesmo tempo, eu queria aproveitar aqui para enfatizar que essa série está sendo hospedada em conta no YouTube, na conta designada Tributo à Cidade Natal, e se você julga interessante que essas informações sejam socializadas, nós pedimos a você que compartilhe os vídeos da série. Muito obrigado ao escritor Elmar Carvalho e obrigado a você que está acompanhando a série Tributo à Cidade Natal, em homenagem aos 179 anos da cidade de Barras do Maratauá. Muito obrigado.